No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Estamos no ar pela Band SP e canal 28 da Sky Nacional. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. Aproveite e siga-nos no Instagram. Confira os destaques do programa de hoje. Você sabia que a reprodução assistida é uma opção para casais homoafetivos terem filhos? Entenda mais com o médico ginecologista e obstetra Dr. Luiz Bin. A cirurgiã vascular doutora Camila Kiel explica pra gente quais são as causas mais comuns das varizes, tanto em mulheres quanto em homens. Se engana quem pensa que a calvície só aparece depois dos 40, 50 anos. Homens jovens também estão sujeitos ao problema. Quem explica é o médico tricologista Dr. Micael Esteban. Uma condição que compromete não apenas a saúde física, mas também a qualidade de vida das mulheres. São os distúrbios menstruais. A médica ginecologista doutora Caroline Murakami traz as informações. Implantes hormonais, canetas emagrecedoras e perda de massa muscular. O que esses assuntos têm em comum? Entenda com o médico Dr. Couto Júnior. Uma condição preocupante, doença arterial coronariana. Saiba como identificar e lidar com essa condição com o médico cardiologista Dr. Frederico Scuotto. A médica oculoplástica doutora Célia Sattler apresenta uma técnica capaz de rejuvenescer a aparência das pálpebras, removendo o excesso de pele e gordura. A cirurgiã dentista doutora Alessandra Fabre explica pra gente a relação entre a falta de dentes e o envelhecimento facial. Doutora Lívia Retondo, especialista em cirurgias estéticas faciais, revela como é feita uma cirurgia capaz de rejuvenescer a região do pescoço. Você já ouviu falar que o rosto começa a cair depois dos 30 anos? Será possível minimizar esses sinais do envelhecimento? Entenda esse processo com a doutora Stephen Julie. Doutora Aline Rocha mostra como é possível deixar o bumbum mais bonito com uma técnica conhecida como remodelação glútea. Todas essas informações você acompanha agora no Você Melhor na Band SP. Você sabia que a reprodução assistida é uma opção para casais homoafetivos terem filhos? Entenda mais com o médico ginecologista e obstetra Dr. Luiz Bin. Olá Gui, olá pessoal de casa. Você sabia que a reprodução assistida também é uma realidade para casais homoafetivos? Isso mesmo. Cada vez mais pessoas têm recorrido a essa possibilidade para formar uma família. Esse movimento tem crescido muito nos últimos anos e mostra como a medicina reprodutiva evoluiu para abraçar diferentes formas de amor e constituir um lar. No caso de duas mulheres, uma opção é a fertilização in vitro, onde os óvulos de uma pode ser fertilizado e a outra gestar o bebê, que é o método Hope. Também existe a possibilidade de uma mesma mulher ser paciente completa do tratamento, fazendo a coleta dos seus próprios ovos e sendo a gestante, ou seja, a escolha é personalizada e respeita o sonho de cada casal. Já os casais masculinos, é possível usar óvulos de uma doadora e contar com uma barriga solidária. Nesse caso, o embrião é formado em laboratório por fertilização in vitro a partir dos espermatozoides de um dos parceiros e depois transferido para a mulher que gestará o bebê. E é importante dizer que o processo envolve questões médicas, legais e afetivas. Por isso, é fundamental um acompanhamento com profissionais especializados que orientem o passo a passo e garantam segurança a todos os envolvidos. Mas o mais importante existem caminhos seguros e legais para realizar o sonho da paternidade e da maternidade. A ciência a serviço do amor. Isso não tem fronteiras. É a beleza de ver a tecnologia caminhando junto com a afetividade para que mais pessoas possam viver a experiência transformadora de serem pais. E nos vemos no próximo programa. A cirurgiã vascular doutora Camila Kiel explica pra gente quais são as causas mais comuns das varizes, tanto nas mulheres quanto nos homens. Vamos ver. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa ligado aqui comigo. As varizes afetam cerca de 60 milhões de brasileiros, homens e mulheres, e podem surgir por vários motivos. E eu vou te falar agora os principais para que você fique sempre atento. A principal causa é a hereditariedade.
Ou seja, se seus pais ou avós têm varizes, você também tem a maior chance de ter. Mas existem outros fatores de risco que aumentam a chance deste problema aparecer. Nas mulheres, os hormônios femininos têm um papel importante. Situações em que há aumento desses hormônios na circulação, como a gestação, o uso de anticoncepcionais e até o ciclo menstrual favorecem a dilatação das veias. Já nos homens, o fator genético e o excesso de peso são os principais gatilhos. Por isso, homens, é fundamental um estilo de vida saudável. Outras causas importantes são ficar muito tempo em pé ou sentado, o sedentarismo ou o tipo de trabalho exercido. Isso também influencia bastante. A boa notícia é que hoje você não precisa mais realizar uma cirurgia para tratar suas varizes. Com técnicas modernas, tratamos as varizes com segurança, sem cortes, sem internação e com retorno rápido à rotina. Na Vascularte, oferecemos um atendimento individualizado para cada paciente, com avaliação médica completa e protocolos modernos de tratamento ambulatorial. Se você tem fatores de risco ou já percebe os sintomas nas pernas, agende a sua avaliação na Vascularte mais próxima de você. Por hoje, a nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Se engana quem pensa que a calvície só aparece depois dos 40 a 50 anos. Homens jovens também estão sujeitos ao problema. Quem explica é o médico tricologista Dr. Micael Esteban. Olá, Gui Moreira, e olá para você que está em casa. Hoje eu quero falar especialmente com os homens com menos de 35 anos. Você já percebeu o cabelo afinando, aquela entrada que parece crescer semana após semana, ou então região de coroa começando a aparecer? Pois é, muita gente ainda acredita que a calvície só vai aparecer depois dos 40 ou 50 anos de idade. Mas isso não é verdade, gente. Ela pode começar cedo, ainda na juventude. Para vocês terem uma ideia, estima-se que 25% dos homens com 25 anos de idade já vão apresentar sinais clínicos de calvície, sendo a causa mais comum, claro, a alopecia androgenética, uma condição genética. O problema é que muitos ignoram os sinais iniciais e só vão procurar ajuda quando a queda já está avançada. E nesse momento o tratamento, claro, vai ser mais difícil. E aqui vale um ponto importante. Muitas vezes vemos homens jovens, aí na casa dos 20 e poucos anos, com prejuízo significativo na qualidade de vida pela calvície. Alguns deixam de frequentar eventos sociais, sair em fotos ou até mesmo com vergonha de tirar o boné. Se isso está acontecendo, mesmo numa idade jovem, é sinal claro que esse homem pode e deve ser ajudado. Quando a calvície está em estágios iniciais, temos uma chance ímpar: iniciar o tratamento clínico precoce e evitando assim a progressão da doença. Já o transplante capilar, ele vai ser indicado principalmente para aquelas áreas onde os fios não podem mais ser recuperados somente com o tratamento. Na prática, o que fazemos é uma abordagem integral do paciente. Então, nós vamos tratar clinicamente quando ainda há chance de recuperação desses fios que foram perdidos e, quando necessário, complementamos também com o transplante capilar. É importante lembrar que o tratamento clínico sempre vai ser individualizado. Pode envolver medicações por via oral, algumas de uso tópico e até mesmo terapias injetáveis que são aplicadas diretamente no couro cabeludo. A escolha vai depender de cada caso, da fase da calvície do paciente e da resposta dele ao tratamento. Mas importante é lembrar, cuidar do cabelo é também cuidar da identidade, da confiança e da qualidade de vida. Eu fico por aqui. Não deixe de acompanhar minhas redes sociais para saber mais sobre saúde capilar. E a gente se vê, sem dúvida, na próxima coluna. Uma condição que compromete não apenas a saúde física, mas também a qualidade de vida das mulheres. São os distúrbios menstruais. A médica ginecologista doutora Caroline Murakami traz as informações. Olá, Gui Moreira! Olá, pessoal que me assiste! Hoje vamos falar sobre distúrbios menstruais. Os distúrbios menstruais são alterações no padrão das menstruações. Podem afetar a quantidade do fluxo, a duração do sangramento e a frequência dos ciclos. Essas alterações podem acontecer em qualquer fase da vida da mulher, desde a adolescência até a menopausa. Um ciclo menstrual normal dura em média 28 dias, mas pode variar entre 21 e 35, com sangramento entre 2 e 7 dias. Quando há sangramentos uterinos anormais, como períodos de hemorragia intensa, podemos pensar em causas estruturais, ou seja, alterações dentro do útero, entre elas pólipos, miomas, adenomiose, alterações do endométrio e, em alguns casos, malignidades. Já a menstruação irregular, com variações grandes no intervalo entre os ciclos e a ausência de menstruação, costumam estar relacionadas a alterações hormonais. Alguns exemplos incluem alterações da adolescência, pós-parto,
perimenopausa, síndrome dos ovários policísticos, a SOP, distúrbios da tireoide, estresse crônico, uso ou adaptação incorreta de anticoncepcionais, entre outros. Devemos procurar um ginecologista quando apresentamos algumas alterações, como ausência de menstruação abrupta, hemorragias, ciclos menstruais muito irregulares, quando a dor intensa ou alteração na qualidade de vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre ginecologia sem muita dificuldade, me siga no Instagram. Por hoje fico por aqui, um abraço. Implantes hormonais, canetas emagrecedoras e perda de massa muscular. O que esses assuntos têm em comum? Entenda com o médico Dr. Couto Júnior. E o meu entrevistado agora é o Dr. Couto Júnior, ele que é pós-graduado em Medicina Integrativa e Longevidade. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui Moreira. Um prazer estar aqui na Band e poder falar um pouquinho desse tema tão importante, implantes hormonais. Doutor, para começar, conta pra gente o que são os implantes hormonais. É um resumo de tecnologia, sofisticação e ciência. São pequenos cilindros sólidos que nele contém o princípio ativo. Pode ser tanto hormonal como um precursor metabólico. Ele é inserido na parte subcutânea da pele, na região das nádegas. Esse cilindro ele é absorvível, tem a duração de 5 a 6 meses. Doutor, a gente pode falar que são os famosos chips da beleza? Famosos chips da beleza, isso aí foi um apelido dado na época que a Hebe Camargo usou, em 2000. Certo, doutor. E para quais tratamentos são indicados? Eles são indicados para ou você suprir a demanda que foi perdida com o tempo, ou você reduzir a demanda que está muito alta. No caso da menopausa, você precisa dar o hormônio que ela perdeu. E no caso da andropausa também, mas no perfil... caso dos homens. No caso dos homens. Também utilizamos, ele tem uma redução do risco de câncer endométrio e ovário se você usar prostagênicos específicos. Você pode usar, tratar uma sarcopenia, por exemplo. Você traz a vida para a pessoa novamente. Estudos dizem que a partir dos 40 anos o homem perde de 1 a 2% o seu valor de testo. Estudos indicam que o homem, a partir dos 40 anos, perde de 1 a 2% o seu nível de testosterona. Sobre as canetas emagrecedoras, como elas funcionam? Eu sempre digo para os meus pacientes, toda vez que nós utilizamos medicamento que reduz o tempo de esvaziamento gástrico e a pessoa come menos, você causa um desarranjo intestinal. Gui, esse desarranjo intestinal ele acaba trazendo problemas porque ele diminui a absorção, ele atrapalha na barreira imunológica e afeta a produção dos hormônios e neurotransmissores. Aí agora imagina comigo, uma pessoa que já estava em déficit antes de iniciar o processo de emagrecimento, imagina ele sem acompanhamento médico, usando essas medicações, atrapalhando um efeito em cascata. Pessoal, o grande problema aí nisso é a obesidade sarcopênica. É quando você engorda, emagrece rápido, perde a massa muscular e engorda de novo. Então, o que você tinha de músculo, você completou com gordura. E isso vai trazendo uma condição de obesidade sarcopênica com os riscos muito elevados aí para a saúde. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor na Band. O prazer foi meu, obrigado pelo convite. Estou à disposição a esclarecer todas as dúvidas de vocês num assunto tão importante aí, né? Que a gente traz mais qualidade de vida às pessoas. Ótimo dia a todos! Manhã Melhor, o seu café da manhã com Gui Moreira na tela da Band. Comece o dia com muita informação sobre saúde e bem-estar, dicas práticas e histórias inspiradoras. Manhã Melhor, todo domingo, 7:45 na Band São Paulo. Uma condição preocupante é a doença arterial coronariana. Saiba como identificar e lidar com essa condição com o médico cardiologista Dr. Frederico Scuotto. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você que me assiste aqui. O assunto da nossa conversa hoje é a doença arterial coronariana. Ela é a principal causa de mortalidade no mundo e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ela foi responsável por mais de 8 milhões de mortes no ano de 2021. No Brasil, essa doença leva a cerca de 300 a 400 mil casos de infarto agudo do miocárdio por ano, segundo dados do nosso Ministério da Saúde. A apresentação clínica pode variar,
desde casos de dor torácica característica, a chamada angina de peito, aos esforços, até quadros de infarto agudo do miocárdio e também pode levar à morte súbita. Embora se observe que a mortalidade por doença arterial coronariana venha diminuindo nas últimas 4 décadas pelo avanço do tratamento e também da prevenção, ela ainda é responsável por mais de 1/3 dos óbitos em adultos acima dos 35 anos. Seus principais fatores de risco são tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, aumento dos níveis do colesterol, história familiar positiva para a doença arterial coronariana, idade avançada, sedentarismo, obesidade, estresse crônico, dentre outros. Por isso, como sempre frisamos, as principais medidas para evitar a doença coronariana, que foram aí relatadas pela Sociedade Americana de Cardiologia, consistem nos 8 elementos fundamentais para uma vida saudável. São eles: dieta adequada, exercício físico, boa qualidade do sono, a cessação do tabagismo, controle do peso, controle dos níveis de pressão arterial, controle das taxas de açúcar e também dos níveis de líquido. E eu ainda acrescento o mais importante de todos, que é a água. Está dentro da dieta adequada, mas a água é fundamental. 2 litros por dia são fundamentais. Ainda ressaltamos que, na menor presença de dor torácica, a unidade médica mais próxima ou seu cardiologista com contato imediato devem sempre ser procurados. Muito obrigado e até a próxima. A médica oculoplástica doutora Célia Sattler apresenta uma técnica capaz de rejuvenescer a aparência das pálpebras, removendo o excesso de pele e gordura. Acompanhe. E eu recebo agora no Você Melhor a doutora Célia Sattler, ela que é médica oculoplástica. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. Estamos hoje aqui para falar sobre o rejuvenescimento das pálpebras através da blefaroplastia com laser de CO2, que está super em alta. Doutora, para começar, conta pra gente como é essa blefaroplastia com laser de CO2. A blefaroplastia com laser de CO2 é uma técnica onde você vai remover pele, excessos de gordura e até fazer um levantamento das pálpebras e sobrancelhas se houver necessidade, utilizando um laser, que é uma tecnologia que promove uma cicatrização mais rápida, melhor edema, menos hematoma e uma recuperação muito melhor do paciente. Certo, doutora. Agora, quais são os benefícios dessa nova técnica? Os grandes benefícios da técnica utilizando o laser de CO2 é o fato do paciente ter menos hematoma. Como o laser ele vai cauterizando à medida que você vai aplicando ele durante o procedimento, você tem menos sangramento. Com isso, o paciente ele se recupera muito mais rápido, ele consegue camuflar melhor esse hematoma com uma base, porque o hematoma é menos importante, e ele retorna mais rápido às atividades profissionais dele. Com relação ao pós-operatório, o que o paciente precisa fazer em casa também para melhorar aí no resultado? Em casa, o paciente era orientado a fazer compressas geladas e utilizar alguns produtos, alguns colírios, algumas pomadas que vão facilitar pós-operatório, vão trazer um maior conforto para o paciente e uma recuperação mais rápida. Uma coisa importante é que o laser de CO2 aplicado na pálpebra inferior, ele encolhe a pele e isso evita retiradas excessivas de pele, Gui, evitando complicações, que são aquelas retrações de pálpebra tão temidas pelas pessoas. É um laser bastante conhecido, bastante requisitado, né? E veio agora para somar nessa nova técnica. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor na Band. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. A cirurgiã dentista a doutora Alessandra Fabbri explica pra gente a relação entre a falta de dentes e o envelhecimento facial. Vamos ver. Olá, Gui Moreira! Olá, você de casa! Você sabia que a perda dos dentes não afeta só o sorriso, mas também a sua face, expressão e até mesmo a aparência de juventude? Eu sou a Alessandra Fabbri, especialista em implantes dentários. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante: a relação entre a ausência dentária e o envelhecimento facial. Quando um dente é perdido, não só é substituído, o osso daquela região começa a ser reabsorvido naturalmente pelo corpo. Com o tempo, isso gera uma perda de estrutura e impacta diretamente na sustentação dos lábios, na altura do terço médio da face e na definição do contorno facial. Em outras palavras, a face vai perdendo volume, o rosto parece mais murchinho, a boca parece mais entrada e
com isso contribui à aparência mais envelhecida. Mas a boa notícia é que os implantes dentários podem prevenir esse processo. Ao substituir a raiz do dente perdido, o implante estimula o osso e mantém a estrutura natural. Além disso, ao restabelecer a altura da mordida, ele devolve a sustentação adequada para os lábios e para o rosto como um todo. É um tratamento funcional estético e rejuvenescedor. E quando combinado com a harmonização facial, como os bioestimuladores, preenchimentos sutis, o resultado é um rosto mais firme, harmônico e natural. Na minha prática clínica, eu vejo isso todos os dias. Pacientes que não querem apenas substituir um dente, mas redescobrir, voltar a sorrir com confiança e se sentir mais jovem, sem exageros. Então, se você acha que a perda dentária está te envelhecendo ou se você sente que seu rosto mudou depois que começou a usar prótese, saiba que existem soluções avançadas, modernas e seguras. Porque cuidar do sorriso também é cuidar da sua identidade e da sua autoestima. Por hoje, nossa conversa termina por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Doutora Lívia Retondo, especialista em cirurgias estéticas faciais, revela como é feita a cirurgia capaz de rejuvenescer a região do pescoço. Confira. Oi, Gui Moreira. Oi, pessoal de casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no Você Melhor. Hoje eu quero falar sobre uma cirurgia que tem ganhado cada vez mais espaço entre quem busca rejuvenescer a região do pescoço e ter contorno facial, a cervicoplastia. Muita gente se incomoda com aquela pele solta, flácida, que sobra abaixo do queixo e os famosos Joes, que nem sempre melhora com tratamentos menos invasivos. A cervicoplastia é indicada justamente nestes casos. Ela é uma cirurgia que trata o excesso de pele de toda essa região cervical e, quando necessário, também aborda a musculatura. Diferente da platismoplastia, que normalmente reaproxima o músculo pela frente do pescoço, a cervicoplastia pode incluir o tratamento da parte posterior deste músculo. Em muitos casos, ela é combinada com a lipo de papada ou com a própria platismoplastia. Assim, conseguimos tratar gordura, músculo e pele, com resultados mais harmônicos e naturais. O procedimento é realizado com anestesia local e sedação. E a recuperação inclui o uso de faixa compressora, drenagem e outros cuidados pós-operatórios. O resultado é um pescoço e contorno facial mais definido, com aparência rejuvenescida e contorno bem marcado. Cada paciente é único, por isso a avaliação individual é essencial para escolher a abordagem mais segura e eficaz. E o mais importante, faça por você. Cuide de si com carinho, com consciência e com confiança no profissional que vai te acompanhar. Finalizamos por hoje. Nos acompanhe na rede social e até a próxima. Você já ouviu falar que o rosto começa a cair depois dos 30 anos? Será possível minimizar esses sinais do envelhecimento? Entenda esse processo com a doutora Stephanie Julie. Olá, Gui Moreira. Olá para você que está em casa. Você já se olhou no espelho e teve a impressão de que o seu rosto está derretendo? É isso mesmo. Depois dos 30 anos, começamos a perder colágeno, ácido hialurônico e a sustentação natural da nossa face. E isso se reflete em flacidez, bigode chinês mais marcado e a mandíbula menos definida. Para você entender melhor, o colágeno é uma malha que sustenta a pele. Imagine só a estrutura de um prédio. Com o tempo, algumas vigas vão cedendo e o que antes era firme começa a desabar. E isso acontece por um motivo muito simples. Nascemos com uma enzima que produz colágeno e com outra que degrada o colágeno. Até os 25, 30 anos, a enzima procolágeno tipo 1 é ativa e nos ajuda a regenerar naturalmente. Mas com o passar do tempo, a atividade dessa enzima vai diminuindo
rápido, enquanto a outra enzima, a metaloproteinase, começa a degradar o colágeno mais rápido do que produzimos. Mas a boa notícia é que hoje nós podemos modular esse processo com tecnologias inteligentes. A radiofrequência, o ultrassom microfocado, eles atuam nas camadas mais profundas dessa pele, estimulando um novo colágeno e provocando um efeito lifting natural. Além disso, podemos associar a bioestimuladores de colágeno, que fortalecem a estrutura, a sustentação, devolvendo a firmeza, a textura e um contorno mais definido ao seu rosto. E o resultado é um rosto harmônico, mais descansado, uma pele jovem, firme, mas sem exageros, sem mudar quem realmente você é. E se você tem mais de 30 anos, me acompanhe nas redes sociais e marque uma avaliação personalizada. Por hoje é isso, nos vemos no nosso próximo encontro com mais segredos da estética inteligente e de alta performance. Doutora Aline Rocha mostra como é possível deixar o bumbum mais bonito com uma técnica conhecida como remodelação glútea. Acompanhe. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa! Hoje vamos falar sobre uma técnica que ajuda a modelar, firmar e valorizar o contorno dos glúteos, trazendo mais autoestima e satisfação com o corpo. A remodelação glútea é um conjunto de procedimentos estéticos que visam melhorar o formato e a firmeza dos glúteos, seja para quem quer levantar, dar volume ou simplesmente melhorar a textura da pele e reduzir flacidez. Ela pode envolver diferentes técnicas como preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação e tratamentos para redução de gordura localizada e celulite. Cada tratamento é personalizado de acordo com as necessidades e objetivos do paciente. O preenchimento cria volume e melhora o contorno, enquanto os bioestimuladores e fios atuam na firmeza e sustentação da pele, estimulando a produção natural de colágeno. Além disso, procedimentos combinados podendo tratar flacidez e a textura da pele, garantindo resultados mais completos e naturais. Os resultados aparecem de forma progressiva, com melhora da firmeza, contorno e textura ao longo dos meses. A recuperação costuma ser rápida, com poucos cuidados necessários, como evitar pressão na região e manter uma rotina saudável. Manter exercícios físicos regulares e alimentação balanceada potencializa e prolonga os efeitos da remodelação glútea. A remodelação glútea é uma opção segura e eficaz para quem deseja valorizar essa região de forma natural e harmônica, sem a necessidade de cirurgias invasivas. Se você quer sentir-se melhor com seu corpo e elevar a autoestima, essa pode ser a escolha certa. Um ótimo final de semana e até o próximo programa. E antes de encerrar, eu quero reforçar a importância do Outubro Rosa, um movimento mundial dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. A campanha destaca a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura. Mais do que um mês, o Outubro Rosa é um lembrete de que cuidar da saúde é um ato de amor por si e por quem se ama. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe a reprise deste programa agora às 9h30 da manhã pela Com Brasil TV, canal 53.2 de São Paulo e canal 28 da Sky Nacional. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band São Paulo. Até lá!